Povo de Deus, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Voltando aqui para as quintas-feiras, hoje quinta-feira, né? Nós vamos começar mais uma série de estudos, já que a gente não está se reunindo pessoalmente, mas nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus, amém, queridos? Então, nós vamos estar estudando em algumas semanas o livro de Juízes. E eu escolhi para esse tema dessa conversa nossa, dessas quintas-feiras, o seguinte tema: o declínio espiritual de um povo. O declínio espiritual de um povo. O que é que a gente quer aprender aqui no livro de Juízes? Nós vamos aprender com os juízes que, mesmo que o povo tentava ganhar muitas guerras, enfrentar os inimigos, lutar muito, mas eles não conseguiam chegar em um alimento espiritual. Eles não conseguiam uma estabilidade espiritual, eles não conseguiam estar em plena comunhão com Deus por causa das situações que eles viviam ali. E o livro de Juízes vai nos mostrar por que o povo de Israel, na época dos juízes, vivia em um declínio espiritual tão terrível. E eu quero começar, e durante esses estudos nós vamos estar falando algumas coisas que aconteceram no livro de Juízes que acontece hoje conosco. Porque que hoje nunca tivemos tantas igrejas como nós temos hoje, tantas denominações, tantas religiões, tantas pregações, grandes pregadores, grandes líderes espirituais. Mas quando a gente volta para pessoas, quando a gente começa a se relacionar com pessoas, a gente vê que o nível espiritual dessas pessoas estão muito baixo. As pessoas estão cheias de religião, mas vazias de Deus. As pessoas estão cheias de muito conhecimento, mas estão esvaziadas do poder de Deus. Por que isso? Porque quantas pessoas estão nas igrejas, pessoas que estão buscando o Senhor, mas elas continuam esvaziadas da questão espiritual. Tantas pessoas com tanto talento, pessoas que cantam bem, pessoas que pregam bem, pessoas que estão fazendo grandes coisas, né, mas estão vazias espiritualmente. Então, nesse livro de Juízes, nós queremos apontar algumas coisas e, quem sabe, trazer para a nossa vida, né, eu, você, todos nós possamos estar vendo o que muitas vezes não é atividade na igreja, não é atividade no ministério que nos enche do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos começar com o capítulo 1 e nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Mas antes eu quero dar algumas informações sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele se divide em 4 partes principais. Na primeira parte, a questão: Josué morre. Josué morreu e aí ficou o povo sem saber o que fazer. Geralmente essa dependência que as pessoas têm do líder e deixar que o líder faça tudo, entendeu? A gente muitas vezes quer que os nossos líderes faça tudo por nós, que ore por nós, que pregue por nós, que vá evangelizar por nós, que vá fazer tudo por nós. Nós só queremos chegar na igreja, né, sentar com o nosso melhor modelo, nossa melhor roupa, nosso melhor cabelo em dias,
né? Um bom sapato, um bom calçado, e ouve aquela pregação ali, canta os louvores e pronto. Deixa que os líderes façam isso. Às vezes nós não procuramos um ministério para dizer assim, olha, eu quero participar desse ministério, eu quero ajudar nesse ministério. Então as pessoas ficam confiando e deixando que os líderes façam tudo por eles. Então Israel estava dessa oportunidade desse jeito. Israel estava recém colocado na terra de Canaã, e de repente Josué faz toda a distribuição da terra ali, deu para cada tribo, dividiu as terras, tudo como já estava estabelecido através de Moisés. E aí Josué termina o seu ministério. Josué envelheceu, e quando você vai lá para o último capítulo de Josué, você vê Josué dando a última convocação, dando uma chamada neles assim, olha, escolhei hoje a quem se vai, se o povo daqui está além do rio ou se é o Senhor. E eles disseram, não, 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 nós vamos seguir ao Senhor, não, nós vamos seguir ao Senhor. E Josué diz, olha, pensam bem, porque vocês não têm condições de fazer esse voto, vocês estão fazendo, não queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, Josué diz, olha, tudo bem, vocês escolham se ao Deus Todo-Poderoso ou se os deuses dos amorreus, dos perizeus, os deuses que estão nessa terra. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eles fizeram aquele pacto, fizeram toda uma festa, fizeram todo um cerimonial, mas quando Josué morreu, e quando morreram também aqueles líderes, aqueles anciões que não que conheciam a Deus, que tiveram experiência do deserto, então se levantou uma nova geração que não conhecia o Josué, que não conhecia os líderes, e aí cada um fazia, nós vamos ver isso, que cada um fazia o que bem achava, nós vamos ver cada coisas absurdas desse livro de Juízes. E começa então a situação, o versículo 1 diz assim, ó, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Por que eles tomam essa decisão? Por que eles fazem essa pergunta? Ou seja, o problema era de todos. O problema era de todo Israel. Mas ninguém queria ir lutar contra o inimigo. Será que nos traz à memória algumas coisas atitude nossas? Todo mundo quer que o diabo fique no seu lugar. Todo mundo quer que o diabo seja destruído. Mas tem que ser o outro, eu não. Então, surgiu a pergunta, quem de nós subirá? Porque conversava com a tribo de Dan, não, nós estamos aqui ocupados, tal, mas nós temos um problema, nós temos os inimigos aí, que nós deixamos. Deus falou que era para a gente destruir eles todos, mas nós não demos conta de destruir, ou não quiseram destruir. Eles viram que tomaram uma decisão que escravizar esse povo era muito melhor ou muito menos trabalho do que guerrear, enfrentar uma guerra, derramar sangue dos seus familiares. Então eles acharam, não, agora somos os donos da terra. Nós agora somos os donos deste pedaço. Então, quem estiver aqui que não for de Israel vai ser escravo, vai trabalhar para nós vamos ter mão de obra de graça. Ou seja, a experiência que eles passaram lá no Egito, eles agora querem fazer isso com os povos ali daquelas terras. Só que não é assim. Ninguém consegue escravizar ninguém por muito tempo. Porque quando você escraviza uma pessoa, vai chegar o momento daquela pessoa se rebelar contra você. Isso, a história está repleta de temas, né, e de assuntos como esse. Que em um determinado momento as pessoas eram escravizadas, mas aquelas pessoas, diante de todo aquele sofrimento, as pessoas começavam a se revoltar. Então, os cananeus, os perizeus, todos aqueles povos ali que eles deixaram no meio deles, agora começavam a se organizar e começaram a lutar, a fazer grandes ataques contra as tribos de Israel. Então eles correm para o Senhor, né? Quando
as pessoas estão assim, eles estão, quando eles estão no comando, mas quando as coisas começam a apertar, eles começam a correr para o Senhor. Corre para o Senhor. Senhor, o que nós vamos fazer? E aí, tinha uma disputa. Não, é você. Não, é a tribo de Dan. Não, é a tribo de Judá. Não, é a tribo de Levi. Não, é a tribo de Simeão. Não, não. Então, foram perguntar ao Senhor. Então o Senhor respondeu, versículo 2: Judá será o primeiro. Olha como isso é tremendo, queridos. Deus sabia que a única tribo que ia permanecer no futuro seria de Judá. E Deus também tinha experiência, porque da tribo de Judá é que saíram Caleb e aquele Josué e outros homens destemidos, né? Então Deus sabia que se alguma tribo tinha coragem e tinha as condições de começar a lutar para destruir os inimigos, era a tribo de Judá. E ele disse, porque o Judá será o primeiro, eu já entreguei a terra nas tuas mãos. Queridos, Deus está dizendo, olha, a guerra agora é só vocês lutarem, eu já entreguei. O inimigo está... Só vocês chegarem lá e ganhar essa guerra. Deixa por minha conta, faça minha vontade, que essa guerra já está vencida. Ah, querido, muitas vezes você está aí pintando esse inimigo aí, essa situação que você está inventando, e aí você não sabe que Deus já entregou nas suas mãos. É só você lutar. Deus quer que você corra atrás, que você vá atrás, você lute para conquistar os territórios que Deus tem para você. Você precisa conquistar. Deus não vai te dar nada de mão beijada, meu querido. Então, ele disse, eu já entreguei a terra em suas mãos. Tá. Aí, diante disso, foi uma bênção, foi aquele fervor. Não, Deus já entregou, vamos lá. Só que Judá falou assim, mas nós somos sozinhos. Não, a gente precisa de mais homens, a gente precisa de mais soldados. Então eles foram conversar com a tribo de Simeão. Versículo 3 diz, então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus, iremos com vocês para o território que lhe foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Então fizeram o primeiro pacto ali. Olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão conosco e conquistemos o território de Judá e depois nós vamos também com vocês para conquistar o território de vocês. Justo, olha que coisa maravilhosa, a unidade entre irmãos, né? O pacto, a aliança. Olha que coisa maravilhosa. A princípio a situação era maravilhosa. Então, como eles estavam com medo, como eles estavam se achando fracos, eles procuraram a unidade. E muitas vezes é assim, querido. Muitas vezes quando você está se sentindo fraco, quando você não tem condições de ganhar uma guerra, você procura pessoas para te ajudar, você procura um irmão ali para te ajudar, mas na hora que você está fortalecido, você esquece. Você esquece igreja, você esquece irmão, você esquece unidade espiritual, vai na igreja quando quer, faz o que quer da sua vida, está na igreja, mas está se envolvido grandemente com o mundo, as coisas mundanas são muito mais, porque você agora já conquistou o inimigo. Pensa você que o inimigo já está conquistado, porque o inimigo a gente vence cada dia. Jesus venceu na cruz, para que a gente vença cada dia. Todos os dias nós temos uma luta. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que há uma luta espiritual aí todos os dias nos lugares celestiais. E essa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes, demônios, que estão aí. E muitas vezes você não está se dando conta de que você está no meio de uma guerra. E você precisa procurar unidade. Procure a unidade de um irmão, da sua igreja. Procure viver em unidade para que você possa ganhar
as batalhas que você precisa enfrentar. E quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles. Olha que coisa tremenda. Eles foram só para vencer os cananeus. Mas o Senhor também entregou os fariseus na mão deles. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você está achando que você só vai conquistar aquela conquista pequenininha, mas Deus tem grandes conquistas, amado, para você. É só você ir para a luta, é só você ir para a batalha, que você vai conseguir mais do que aquilo que você pensa, mais do que aquilo que você imagina. Então, e eles foram lá e mataram 10.000 homens de Bezeque. Bezeque ele se achava invencível, era o rei cananitas, que ele se achava que eles iam vencer o povo de Israel fácil, porque Israel estava sem um líder. Não tinha Moisés, não tinha Josué, agora eles estavam lá capengando, eles achavam que ia dominar o povo de Israel. Chegaram lá e só nesta batalha foram 10.000 homens, numa cidade chamada Bezeque, que era o nome do rei, em homenagem ao rei daquele lugar. Aí o versículo 5 diz: foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus, os fariseus, e Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Aqui começa uma coisa complicada. O texto diz que eles saíram do propósito. O propósito não era judiar as pessoas. Era guerra, guerra é guerra. Uma coisa é você estar lutando numa guerra, outra coisa é você pegar uma pessoa para fazer com que aquela pessoa sofra. Uma coisa é você lutar na luta ali, matar aquele inimigo, mas outra coisa é você tentar fazer com o inimigo covardia. E o texto diz que Israel fizeram com aquele rei, cortaram os polegares das mãos e os dedões dos pés. Por que eles fizeram isso? Olha que o texto seguinte fala: Adoni-Bezeque fugiu, mas eles se perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que ele fez, e eles o levaram para Jerusalém, onde ali ele morreu. Então, amados, vejam só. Quando eles conseguiram prender o rei, e eles disseram: vamos fazer com esse rei o que eles fez com as pessoas, com os outros reis. Aquele rei era um rei muito malvado. Então, em vez de matar o rei, não, eles fizeram a mesma coisa, cortaram os polegares das mãos e os dedões dos pés. Essa coisa de vingança, a batalha, querida, a batalha espiritual nossa, por isso que eu estou te dizendo do nosso tema, do declínio espiritual, porque muitas vezes a nossa batalha não é para você ter revanche, não é para você se vingar, mas é para você ganhar as batalhas que Deus tem mandado você ganhar. Muitas vezes você quer ganhar uma batalha pela vingança. Você quer que Deus ganhe as suas batalhas por meio da vingança. E não é assim. A vingança pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Não para nos vingar daquelas pessoas que têm nos maltratado. Não vingar daquelas pessoas porque elas são muitas vezes violentas. Nós vamos usar violência também contra elas. Ou seja, nós precisamos fazer o que Deus manda a gente fazer e não aquilo que queremos fazer. O texto diz que quando
aquele rei estava lá com seus polegares cortados, ele disse, olha, eu fiz isso, ele diz, 70 reis. Aquele homem cortou os polegares e os dedões dos pés de 70 reis. E ele para quê? Para que aqueles reis ficassem debaixo da sua escravidão, comendo migalhas na sua mesa. E Israel fez exatamente isso com aquele rei. Cortou os dedos das mãos, os polegares e os dedões do pé, para que aqueles reis ficassem em Jerusalém, e ali mostrando para todos os povos que quem mandava ali era eles. Isso é um declínio espiritual. Deus não mandou fazer isso. Então, queridos, quando a gente às vezes nós temos vitórias na nossa vida, que são vitórias muitas vezes materiais, que são vitórias de conquista só material, mas não são conquistas espirituais. Porque conquistas espirituais a gente só consegue, queridos, em obediência a Deus. Quando nós obedecemos. E Deus tinha falado para eles, olha, vocês vão ter que tirar todos esses povos daí. Expulsar todos eles. Mas eles não fizeram isso. E Deus disse para ele, olha, vocês vão comer o melhor da terra de Canaã quando vocês me obedecerem. Queridos, o declínio espiritual, muitas vezes, das pessoas, está quando quer fazer as coisas pelo que a sua cabeça manda, pelo que o seu coração está pedindo. Queridos, se você quer realmente vitória espiritual, se você quer vitórias espirituais para você, para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a vida da sua família, não faça por conta própria, faça direcionado pelo Espírito. Busca o Senhor. O povo de Judá, o povo foi buscar a Deus, mas não seguiu aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quando eles estavam com uma espada na mão, quando o cheiro de sangue estava saindo ali diante deles, eles fizeram coisas que Deus não mandou fazer. Então, nossa primeira lição dessa série é essa. O declínio espiritual começa quando nós fazemos aquilo que Deus não mandou a gente fazer. O declínio espiritual começa quando nós começamos a desobedecer a Deus. E o período dos juízes e dos reis também foram terríveis quando eles deixaram de andar pelo caminho que o Senhor queria que eles andassem. Queridos, como é que está a sua vida espiritual? Está em ascensão ou está em declínio? Por que você está aí, muitas vezes, forte, atuante, fazendo as coisas, mas a sua vida espiritual não está legal? Pense nisso. Por que você está vivendo um declínio espiritual na sua vida? Por que você está aí, você é membro da igreja, você dá o seu dízimo, você faz alguma coisa na igreja, mas você está vendo que cada dia a sua vida está num declínio espiritual. Cada dia você está se declinando espiritualmente. Você mal você lê a Bíblia, mal você faz aquelas orações. Pense nisso. Será que não quer que você está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer? Será que você está tomando decisões que Deus não mandou você tomar decisões? Então que nesta palavra, querido, você possa pensar. Por que eu estou vivendo um declínio espiritual? Muitas vezes a minha vida profissional está bem, os meus negócios vão bem, mas a minha vida espiritual está em declínio. Vamos conversar mais sobre isso nos próximos vídeos, né? Nós vamos estar conversando com isso. Que Deus te abençoe, meu querido, e que te dê uma noite maravilhosa, um dia de paz, que a graça do Senhor esteja sempre. E pense, faça aquilo que Deus quer que você faça e não aquilo que você quer fazer por você mesmo. Combinado, queridos? Deus abençoe grandemente.